E agora você vai saber um pouco mais sobre comportamento financeiro. Você vai conhecer aí o que diz respeito a um padrão comportamental relacionado ao dinheiro. E como é que isso funciona? Você vai entender qual é o tipo de comportamento financeiro mais comum e mais tendencioso. E aí você, ao longo dessa aula, percebe em qual deles você se encaixa, tá? Vamos fazer um exercício aí para você já ir percebendo em qual desses você vai ficar. Então, existem 4 comportamentos financeiros, tá? O primeiro é aquela maneira, o que é, né, o comportamento financeiro? Eu quero te dizer que é uma maneira mais tendenciosa que você se comporta mediante todas as situações que envolvem dinheiro. Então, isso que quer dizer isso, né? E o primeiro, gente, o primeiro deles, nós temos aqui que eu quero colocar para você, que o primeiro comportamento, né? Presta atenção aí, ó. O primeiro comportamento é o poupador. Então, vou escrever aqui e vou te explicar o que quer dizer o poupador. Olha só, o poupador é aquela pessoa que recebe o dinheiro e guarda a unhas e dentes. Sabe aquela pessoa que o pessoal fala assim, ah, tem um escorpião aí no bolso? Mais ou menos assim, já não ouviram essa expressão? São aquelas pessoas que não gastam, não gostam de gastar o dinheiro de jeito nenhum. Eles se sentem muito inseguros, eles assim precisam muito de ter o dinheiro, de ter segurança com o dinheiro. Então, eles têm medo de ficar sem o dinheiro, porque eles acham que se eles tiverem dinheiro na conta, eles estão seguros. Eles não podem pensar em ficar sem dinheiro. Eles só acham que eles estão tranquilos, salvos, realmente quando eles têm uma boa reserva financeira. Esse é o poupador. E isso traz, sim, um pouco de paz, sim, não é verdade? Mas só que qual que é o problema do poupador aqui? Ele poupa, 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 sabe? E muitas vezes ele não usufrui da vida. A vida passa e ele não vive. O que ele faz? Ele espera sempre o futuro, sempre lá na frente. Ele não vive o hoje, porque ele se preocupa tanto em guardar, tanto em acumular, que a vida vai passando e a única coisa que ele fez foi trabalhar, receber o dinheiro e guardar, e não usufruiu. Não viveu o que gostaria, mas tem um aspecto positivo desse poupador. Ele dorme tranquilo, porque ele sabe que ele tem reserva. Então, por exemplo, se tivesse mais uma pandemia, né, ele não ia ficar desesperado. Se vier uma crise, qualquer problema, ele está seguro, porque ele fala, não, eu tenho minha reserva. Eu tenho minha reserva, ele não vai quebrar. Então, ele não tem aquele estresse com a falta de dinheiro. Não está errado também, né? Só que o lado positivo do poupador, que ele é mais tranquilo e ele se sente mais seguro, porque ele tem essa reserva. Então, esse tem um lado positivo. Ele é mais seguro, ele é mais tranquilo, só que ele não usufrui da vida como ele deveria, certo? Então, só para você entender os dois lados. E aí a gente vai ver até o final aí como é que vai ficar essa história, qual é o remédio, né? E o segundo tipo que nós temos aqui, então, é aquele que é o brasileiro, principalmente, nosso país é um país de muito consumismo, muita inadimplência, muita desinformação da educação financeira, e nós temos 80% das pessoas elas se encaixam dentro desse comportamento, são tendenciadas essas pessoas a ir para esse perfil, que é o gastador. Então, vou colocar aqui, o gastador. O gastador. Veja aí se você se encaixa nesse ou não, né? Os gastadores são aquelas pessoas que a frase dela é a seguinte: ai, gente, vamos viver o hoje. O amanhã pertence a Deus e o negócio é comemorar, é viver. E vamos aproveitar, vamos viajar,
vamos fazer o que importa, vamos comprar as coisas, porque a gente merece. A gente merece muito. Eu trabalho que nem uma doida, eu mereço. Então, eu mereço comprar tal coisa. E aí ela vai lá e compra, ela não pensa, ela não tem critério para gastar. E ela ainda fala, poupar para quê? Para deixar para os outros? Imagina. É assim, ela fala, a gente pode morrer amanhã mesmo, e aí? O que vão fazer? Então, essas são as falas do gastador. E ela vive uma vida gastando, se enterrando, pagando, voltando, fazendo, está sempre enrolada em conta. E aí, antigamente, eu tinha pessoas próximas que eram gastadores, e a pessoa falava assim, amanhã eu vou morrer, sei lá se eu não morro amanhã, daí vou deixar tudo. Então, vai que essa ideia de economizar aí não dá certo, então vou viver. Só que aí chega o dia de amanhã, né? E como é que faz daí? Então, para quem tem esse gastador, esse padrão, essa tendência de ser o gastador, ele não tem sustentabilidade. Então, para que você tenha sustentabilidade, quem é, né, com esse perfil e quer buscar algo realmente mais estável e que você tenha, realmente você precisa olhar para realmente se você não está encaixado nesses 80%, né, da população e fazer alguma coisa. Porque essas pessoas gastadoras, o que elas têm de bom? Elas são pessoas alegres, elas têm uma alegria de viver, elas vivem, elas realmente, sabe, vivem com, sabe, tipo assim, deixa o mundo me levar, elas não têm ansiedade, sem dinheiro elas estão bem, com dinheiro elas estão bem, mas só que elas gastam. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que ela vai precisar dessa sustentabilidade, né? Vai chegar uma hora que ela vai precisar. E aí sim é necessário essa pessoa ter uma inteligência interna para poder resolver isso. Porque ela, sem dinheiro, gente, a gente não faz nada. Né? É muito, muito difícil você ficar tranquila quando você não tem dinheiro, ficar relaxada, ficar sem estresse. Isso é fato. Então, você vive bem hoje, mas o amanhã vai chegar uma hora que a hora chega, a conta do cartão chega, e você tem que pagar as contas, tem que pagar as coisas, e aí o dinheiro não dá, e o que você faz? Você não pode fazer uma viagem legal, porque você gastou tanto que você está toda enrolada. Claro que você merece, sim. Você merece dar mimos, você merece viver, você merece curtir, mas com critério. Então, aprendendo também a gastar, mas aprendendo também a poupar e ter uma reserva. Porque o lado positivo desse perfil gastador são são pessoas que vivem o momento presente de uma forma muito intensa, elas vivem realmente, sabe? Elas são alegres, elas são divertidas, elas são relaxadas, só que a parte negativa delas é que quando elas se veem sem e quando vê que a coisa está enrolada, elas são extremamente estressadas. Elas ficam envolvidas em questões seríssimas com dívidas, sempre estão enroladas. E aí o que acontece? Não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue comer, começa a ter problemas pelo corpo, de saúde. Então, existem esses dois lados. E daqui a pouco eu quero te contar, então, como é que você vai fazer para arrumar tudo isso. Mas esse é o perfil do gastador, tá? E agora eu quero falar do terceiro tipo. O terceiro tipo é o negador. Olha lá. Quero que você me conte, depois deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual desses você é. O chamado de negador são aquelas pessoas que detestam falar sobre dinheiro. Eles odeiam. Se você falar alguma coisa sobre dinheiro, eles vão saindo de fininho, sabe? Para eles, o dinheiro não existe, sabe? Esse negócio de ter, de acumular, de fazer dinheiro não existe, não tem critério para eles. Eles simplesmente não gostam de pensar em dinheiro. Vamos ver se você identifica alguém aí, ou da sua casa, ou do seu meio que você convive, para você poder ter um de cada perfil e analisar
e saber identificar o perfil dessas pessoas. Então, falar de dinheiro para essa pessoa é igual, sabe, mostrar a cruz para o, né? Então, ela sai da conversa, ela não quer saber. Qualquer assunto relacionado a dinheiro, ela foge. É aquela pessoa que não cuida de dinheiro. Ela não tira nenhum tipo de extrato para saber se tem ou se não tem dinheiro. Ela fala, eu não quero nem saber se tem, uma hora depois eu dou um jeito. Ela não quer nem saber como é que ela está. Só que ela geralmente, o que ela faz? Ela quer que o outro faça e ainda culpa o outro. Ei, você já viu tal coisa? Ela pergunta. Ei, você já fez tal coisa? A pessoa está sempre assim perguntando, né? Se você já resolveu isso, mas ela mesma, ela nega a existência do dinheiro. Ela nega o tempo inteiro, mas ela vai em cima do outro. Só que chega uma hora que a porta né? Ela vai ter que bater na porta. E aí, quando chegar esse momento dela ter que bater na porta, dela ter que olhar aí para a sua vida financeira, e que aí sim ela vai sofrer. Por quê? Porque eu digo assim, que ela vai ver que o dinheiro para ela representa um sofrimento. Por que que ela sofre? Porque ela não quer olhar, porque para aquilo é sofrido para ela. Então, ela não olha. Porque ela tem uma correlação de que o dinheiro é uma coisa ruim. Percebe? Então, o negador é aquela pessoa que não quer ver o dinheiro nem, sabe, de forma nenhuma. Ele não olha nem sequer momentaneamente de um aspecto positivo. Nada. Ele não consegue lidar com isso. Mas o outro aspecto negativo dele é que quando ela tem que lidar com isso, essa pessoa fica completamente desesperada. Desespero é a melhor palavra aqui. E o que que ela faz? Ela entra em sofrimento, e entra em depressão, e entra num buraco sem fundo, porque ela consegue ver daí, nesse momento, que ela negligenciou, né, a estrutura de dinheiro na vida dela. E como se não existisse dinheiro. E aí sim é um risco. Por isso que muitas pessoas que negam o dinheiro, você vai estudar a fundo, elas podem até eliminar a sua vida. Olha que interessante a gente aprender sobre isso, né? E o quarto tipo de pessoa, gente, vocês vão ver também que eu tenho uma na família. De longe, mas tem. É a pessoa que ela é chamada de monge. O que é essa pessoa? Ela tem, dentro da cabeça dela, ela acha que ela vai viver do quê? De luz. Já pensou nisso? Ela acha que o dinheiro é péssimo, é a raiz de todo o mal. Às vezes a gente encontra, né? Pessoas assim que eles vivem realmente, eles vivem de doação. Eles acham que o dinheiro não ajuda em nada, que você realmente, que o dinheiro não é espiritual. Olha que interessante. E que o dinheiro vai te levar para o inferno. Isso. Essa pessoa com esse tipo de comportamento, ela vive de doações. Ela vive num estado assim miserável. Ela depende de outras pessoas. Eu já vi gente que ela vive, não é que ela vive tão miserável, mas ela depende do amanhã que alguém doa faça alguma coisa, sabe? Então, porque para ela isso não é ser material, porque o materialismo vai levar ela a pior das situações e ela não vai transcender, essa a fala. Então, ela precisa transcender de uma forma como se fosse viver de luz, que não precisasse, para poder ela ser um ser iluminado. Porque se ela for dar atenção para o dinheiro, ela não vai ser um ser iluminado. E qual que é o lado positivo dessas pessoas? Elas são mais desapegadas, que nós temos apegos, né? Então, essas pessoas, elas são quase que totalmente desapegadas. Elas são mais tranquilas, as necessidades delas são menores, né, de fato. Então, é mais fácil, por outro lado, ela viver e tal. E qual que é a dificuldade dessa pessoa? Qual que é o ponto negativo dos monges, né?
é que eles dependem exclusivamente de outras pessoas. Então, elas não batem no peito ali e falam assim, olha, eu assumo minha responsabilidade sobre a minha própria vida. Não. Para ter aí a vida que ela deseja, o que ela quer fazer, ela não assume essa responsabilidade, porque ela é mais espiritual. Ela acha que sempre Deus proverá, mas ela não faz nenhuma ação. Então, ela fica nesse movimento. Porque, por exemplo, ela que é, no caso, uma pessoa que se diz espiritualizada, esse monge, que ela não precisa de dinheiro, até para a Índia, que se ela quisesse fazer uma viagem, que lá é o mundo espiritual dela, ela não consegue ir porque ela não tem dinheiro, percebe? Então, ela esquece que o dinheiro é só um reflexo dela, mas ela não consegue perceber isso. E ela acha que não tem nada de bom, né? Então, que nem de bom e nem de ruim. Ela acha que simplesmente não precisa ter. Então, esse é um reflexo do que ela pensa e sente. E se ela é uma pessoa boa, ela vai lidar com o dinheiro de uma forma positiva, né? Não tem problema. A conclusão aqui é que o que é bom e o que é ruim, né? Meu Deus, Joyce, qual que é melhor desses aqui, então? Meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu fico em qual desses aqui? Na verdade, não existe uma maneira certa ou outra errada, não existe o bom ou ruim. O que existe aqui? Existe um equilíbrio. Existe você fazer o que precisa ser feito, todos os aspectos, aprender sobre todos esses aspectos aqui, da onde vem, porque eu sou assim, porque eu não sou, porque eu faço, porque eu não faço, porque se a gente for resumir tudo aqui, todos esses aspectos aprendidos aqui vieram da nossa infância, lá dos nossos pais, lá das pessoas com quem a gente gosta, e eles colocaram todas essas ideias na cabeça da gente. Cada um tem conforme a sua vivência, conforme o seu meio, né? E conforme o que a gente acredita é o que a gente acha que é o jeito certo, não é assim? E o jeito certo aqui se chama equilíbrio. Então, eu preciso sim me desapegar, eu preciso não ficar fissurado só em cima do dinheiro, pensando só no dinheiro, né? Então, tem que ter um pouquinho do monge também. Não também do negador, sim, eu posso ficar só gastando e negligenciar o que eu preciso poupar, né, como gastador, ou eu só preciso poupar e não viver o dia. Então, o equilíbrio entre todas essas áreas aqui é que é o mais correto, né? Então, para você poupar, para você gastar, para você viver, necessariamente você precisa ficar imbuído em um deles só. Mas você precisa fazer um pouquinho de cada um deles, quer se desapegar, quer poupar, quer fazer, sabe? Para você realmente trabalhar numa riqueza sem culpa. Então, o ciclo da riqueza saudável é você aprender que você vai precisar se desenvolver dentro desse equilíbrio, para você realmente gostar do dinheiro, para você fazer com que o dinheiro flua na sua vida. Você vai aprender que a gente vai até falar assim, olha, eu quero muito entrar nesse mundo equilibrado, eu quero ter esse equilíbrio. E como é que a gente faz esse equilíbrio, Joyce? O americano, T. Harv, que é o cara que eu fiz a minha formação, ele ensina como você divide o dinheiro de uma forma aonde você construi esse ciclo da riqueza saudável, pensando no seu futuro, vivendo o dia de hoje, trabalhando os critérios para você gastar esse dinheiro. Então, ele dá critérios para você trabalhar a sua prosperidade, a sua vida financeira de forma saudável, de forma ecológica, ok? E a gente vai se falando.